Igreja, vamos abrir as nossas Bíblias em Jó, capítulo 26. Nossa porção do texto hoje será o capítulo 26 do livro de Jó. Jó, capítulo 26. Como são apenas 14 versículos, nós vamos ler aí todos os versículos. Eu leio e os irmãos acompanhem. Jó, capítulo 26, do verso 1 ao 14, todo o capítulo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Jó, porém, respondeu: como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem proferes tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do teu trono, e sobre ele estende a nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isto são apenas as horas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Feche seus olhos, ore mais uma vez ao Senhor, peça ao Senhor para falar contigo e te conduzir em dele. Santo Deus, louvado e bendito seja o teu nome. Nós reunidos aqui como igreja estamos prestando culto ao Senhor. Nós reconhecemos a tua grandeza, pedimos perdão pelos nossos pecados, agradecemos pela salvação e confessamos aquilo que cremos segundo a tua palavra. Agora, Senhor, é o momento do Senhor nos orientar, do Senhor nos instruir, do Senhor nos dar a tua palavra, para que nós possamos verdadeiramente recebê-la com os ouvidos, acolhê-la no coração, para seguir nessa vida fazendo a tua vontade, não pecando contra o Senhor. Nos ajuda nesse propósito, Senhor, pelo teu Santo Espírito, ó Deus, pois é isso que nós precisamos. Tem misericórdia das nossas vidas e fala com a tua igreja, orienta a tua igreja, Senhor. Cuida de nós, cuida dos nossos corações, Senhor. Nos fortalece, Senhor, nas nossas necessidades. E a maior delas, Senhor, é ser alimentados do teu Espírito Santo, ser cheios do teu Santo Espírito, andando nessa terra segundo a tua vontade, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Quanto a mim, Senhor, mais uma vez eu te peço que, apesar de mim, me use como instrumento do Senhor. Esconde-me atrás da tua cruz e que a tua igreja seja orientada, edificada, acrescentada por obra do Senhor e para a glória do teu santo nome. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz amém. Irmãos, é algo interessante a humanidade, quando nós paramos para olhar o homem pelo homem. A humanidade superestima a humanidade.
Por que nós fazemos isso? Não eles, né? Nós também somos humanos, né? Por que nós fazemos isso? Embora não seja algo bom, seja algo ruim e pecaminoso. Porque quando eu tenho homens em altíssima estima, eu advogo ao meu favor, me colocando também em altíssima estima. Sim ou não? Eu coloco a humanidade em altíssima estima, superestimo a humanidade, então automaticamente eu estou me superestimando. E a humanidade não quer depender de Deus, e na verdade, o nosso orgulho é tão grande, que nós não queremos depender de ninguém. Mas basta um tempinho meditando que nós entendemos que nós precisamos de muita gente, Das coisas mais básicas, para vestir, nós precisamos de quem colhe o algodão, não é? Ou tira o petróleo, né? Porque hoje é roupa, ou é algodão, ou é petróleo, né? Via de regra. Nós precisamos, quando a gente compra comida, quem colheu, quem fez e tal, então a gente precisa. Não tem jeito, a gente precisa. Mas o homem quer ser autônomo e quer ter a própria lei, e isso diz muito de nós mesmos quando a gente fala isso. Quando as pessoas elas não querem depender de Deus e não gostariam de depender da humanidade, mas acabam dependendo de algumas pessoas, a gente, a parte de Deus, o que nós queremos fazer? Nós queremos prover o melhor para aquelas pessoas que nós amamos. Há um mito de que o homem ele vai se completar e vai suprir todas as necessidades, o homem será a medida de todas as coisas. Não vai ser, nunca, de jeito nenhum, porque Deus estabeleceu assim. Então, por mais que haja avanços e avanços importantes em todas as áreas da tecnologia e da medicina, todos esses avanços vêm da mão do Senhor, é graça dele para os eleitos e é acúmulo de juízo sobre os ímpios para o último dia. Mas o Senhor faz estas coisas. Mas nós, quanto os não crentes, nós queremos o melhor para todos que estão ao nosso redor, à nossa volta, e isso é verdade. Só que isso, irmãos, é simplesmente impossível. Pela nossa limitação. É impossível prover todo o bem que nós queremos para aqueles que nós mais amamos. Simplesmente porque muitas coisas não estão no nosso controle. Seja financeiro, seja de medicina, de tempo, enfim, uma série de coisas. Nós não conseguimos prover todo o bem que nós queremos. E aí, quanto maior a expectativa se coloca na humanidade, pela humanidade, maior é a frustração. Quanto mais você coloca a expectativa nos homens, que alguém vai resolver, alguém vai fazer, alguém vai acontecer, alguém vai se dedicar, alguém vai te amar, você coloca aquela expectativa cega, você vai ser frustrado. Por quê? Porque é impossível que eu, por exemplo, crente, consiga demonstrar, através de ações, todo o amor que eu tenho, por exemplo, pela Roseli e pelo meu filho João. É impossível. Porque eu tenho limitações quanto a isso. É claro que nós não podemos viver pela via negativa. Eu não espero nada de ninguém. Também está errado. É um caminho errado também. Eu não espero de nada de ninguém, porque aí a minha expectativa é baixa, ela não vai ser frustrada. Não. Vocês têm que manter uma expectativa dos cônjuges, dos filhos, dos pais, do pastor. Isso é normal. Isso é requerido nos papéis que nós assumimos em todas as esferas da sociedade, em todas as coisas que o Senhor coloca na nossa mão. Então nós precisamos entender isso e colocar esse negócio na balança. O quanto que eu vou ter de expectativa, o quanto que eu vou viver uma vida pessimista ou amargurada, porque ninguém consegue fazer todo o bem que eu espero que eles façam por mim. A gente tem que ter esse balanço. E é justamente isso que Jó está fazendo aqui no início do capítulo 26. No início do capítulo 26, Jó,
ele faz uma queixa irônica contra Bildade. Talvez Jó, quando ele estava começando a dificuldade dele, ou ele já estava em dificuldade, né? Porque os amigos de Jó chegam quando? Quando ele já perdeu tudo, os filhos morreram e aí ele está doente. Aí chegam os amigos. Aí, chegando os amigos de Jó, provavelmente ele criou uma expectativa a ver seus amigos chegando. Falou, opa, agora os meus amigos chegaram. Agora eu terei um alívio. Agora eles vão orar por mim, me consolar e me ajudar. Vai melhorar. Expectativa criada. E aí, o discurso de Bildade é curtinho, nesse capítulo 25, 6 versos. A impressão que dá, irmãos, é que Jó interrompeu Bildade. Bildade estava falando e ele interrompe e já começa a falar. E Jó começa a falar aqui, só termina no capítulo 31. E aí os amigos de Jó não falam mais, só fala Eliú, que tinha ficado calado em todo o tempo, e aí depois fala Deus. E Jó também respondendo ele, né, lá no 42, lá no finalzinho. Mas aí Jó agora fala aqui do 26 até o 31. E a impressão que dá é que ele interrompe. Ele entra na frente de Bildade e não deixa ele falar mais. Eu tenho para mim que ele perdeu a paciência. E aí ele interrompeu, entrou na frente de Bildade e falou, não, agora você não fala mais. E aí Jó, ele começa a falar de coisas que já foram faladas, né? Que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. E nisso é interessante, irmãos, que Jó precede o que Deus vai falar depois, porque Deus vai reafirmar muitas dessas coisas que Jó está falando aqui com Bildade, com os amigos. Isso é interessante, com uma aplicação diferente, porque embora Jó, até esse momento, ele não tivesse se auto-justificando, e nós vemos isso ao longo de todo o livro de Jó, em nenhum momento ele ficou se justificando, mas ele reclamava do sofrimento. Reclamava porque ele estava entendendo que o sofrimento era pesado demais, e que ele era inocente. Embora, muitas vezes, ele tivesse dado a entender que ele conhecia, ainda que preliminarmente, a doutrina da depravação total. Então, se ele conhece a doutrina da depravação total, que o homem é mau, como que ele defende que ele está sofrendo injustamente? Ou que o sofrimento dele está exagerado? E não se prova ainda que Jó, embora fosse um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal, tinha algo ainda para ser ajustado pelo Senhor. E Deus estava ajustando. E o próprio Jó confessa isso depois. Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Então o próprio Jó fala que ainda tinha ali uma caminhada, ainda tinha algo para ele receber de precioso através desse processo. Quando nós olhamos para esse capítulo todo, irmãos, o que nós entendemos para nós como igreja, para a gente traçar um fio aqui que passa por todo esse capítulo? Que nós, como crentes, nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus. E quando nós confessamos a grandeza de Deus por um lado, por outro lado, nós também estamos confessando que nós não conseguimos entender todos os caminhos do Senhor. Então, quando a gente afirma a grandeza do ser de Deus, nós, por outro lado, estamos falando que Deus é grande. E se Deus é grande, eu, limitado, como Bildade estava falando, um verme, uma larva, eu não consigo compreender na minha pequenez tudo aquilo que Deus é. Eu não consigo entender todos os caminhos do Senhor. Então é isso, Deus é grande. Então nós afirmamos, reconhecemos que Deus é grande, mas quando a gente reconhece a grandeza de Deus, nós também confessamos que nós, por nós mesmos, nós somos muito limitados, ainda que crentes com o Espírito Santo, de entender todos os caminhos do Senhor. E aí, a primeira coisa que eu quero tratar aqui desse capítulo é a fragilidade do consolo humano. Alguém leia para mim novamente do verso 1 ao verso 4.
Quatro também, irmã. Olha só, um verso da Escritura que nos ajuda a entender um pouco isso aqui, está lá em Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, mas, continua, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta do seu coração, e aparta o seu coração do Senhor. Então, confiar no homem por confiar no homem, isso por si só não é algo ruim, não é algo que está errado por si. Mas fazer do homem mortal, limitado, o nosso braço, a nossa força, isso é se afastar do Senhor. Em muitas coisas, irmãos, como eu disse, nós somos dependentes de outras pessoas. E Deus, Ele age na nossa vida através de pessoas, através de instrumentos. Porque nem tudo Deus faz imediato, sem meios. Muitas coisas Deus faz através de meios. E aí Ele usa muitas vezes homens, Ele usa muitas vezes pessoas nas nossas vidas e em vários momentos. Nós precisamos de pessoas e pessoas precisam de nós. E nós devemos servir, atender irmãos e quem o Senhor colocar diante de nós com alegria e fazer da melhor forma possível. Aí eu pego o exemplo de Paulo. Lá no Novo Testamento, se nós trabalhamos para homens maus e ruins, não interessa. Por quê? No final das contas, o crente entende que trabalha para quem? Para o Senhor. E para o Senhor, nós damos testemunho de tudo aquilo que nós fazemos. Então, quem o Senhor coloca na nossa frente, nós devemos servir e servir como servimos ao Senhor. Com alegria, é lógico que nós, preguiçosos, ranzinzas, caídos, nem sempre é assim. Não é verdade? Ou é só comigo? Nem sempre é assim. Mas a gente tem que tentar fazer com alegria e fazer da melhor maneira possível. Mas aí nós temos dois desdobramentos, irmãos. Nós não podemos achar que somos o braço forte, nós não somos o braço forte que garantirá que vá tudo bem a quem quer que seja. Não, o Senhor me confiou essa obra, me confiou isso, então eu vou fazer isso, vou fazer da melhor forma e vai dar tudo certo, vai tudo bem. Quem falou? Quem disse? Quem garante? Eu a garanto? Não garante nada. Né? Mas a gente faz. Mas a gente tem que entender que nós não somos o braço, nós não somos a força. E tudo aquilo que a gente vai fazer, temos que fazer com alegria e da melhor forma que pudermos fazer, né? Mas não é garantia de nada para ninguém. Não é garantia de nada para quem quer que seja. Outro ponto. Não podemos achar que quem quer que seja será o nosso braço forte e fará por nós o que só Deus pode fazer, ainda que seja através de pessoas. E mesmo que ele vá usar pessoas, quem ele vai usar? Vocês sabem? Eu sei? Não, nós não sabemos. Essa é a nossa dependência. Então a gente não sabe. Então a gente confia no Senhor, então Deus vai fazer. Mesmo que ele use meios, que seja de forma imediata. Nós não sabemos quem ele vai usar. Então nós confiamos no Senhor, ainda que ele vá usar pessoas. Nesse caso de Jó, está muito explícito, irmãos. Jó, esse homem de Deus, estava passando por situações duríssimas. Então chegam seus amigos. Um pouquinho mais nesse exemplo que eu dei. Aí, lá em Jó, capítulo 2, se quiser voltar um pouquinho, eu vou parafrasear para a gente entender, mas voltando lá no capítulo 2, verso 11, no início do capítulo. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Eles ouviram que Jó estava passando por dificuldades. Mas, opa, olha só, nosso amigo está em dificuldade.
Eu vou lá, cada um, e eu dei exemplo quando eu preguei esse sermão lá atrás, a distância que era cada lugar, era longe. E não tinha avião, não tinha carro, não tinha jipe, não tinha nada. Ou era a pé, ou era no burrico, ou era no camelo. Então, eles foram cada um ao seu lugar. Aí, quando você chega no versículo 13, eles sentaram-se com ele na terra. Eles ouviram, se compadeceram e foram até Jó. Vendo Jó, ficaram estarrecidos. Sentaram-se com ele na terra. Expectativa de Jó. Eles iam falar: ô Jó, meu irmão, nós ficamos sabendo por alto o que aconteceu. Conta pra gente. Quais foram os problemas? O que te acometeu? Nos fala dos últimos acontecimentos. Conta para nós, meu irmão, o que estava acontecendo, o que aconteceu. Nós vamos ajudar a sua esposa. Nós vamos reconstruir os seus celeiros. Nós vamos te ajudar a refazer as coisas que pegaram fogo, que foram destruídos. Nós vamos lavar as suas feridas. Nós vamos orar por você e com você. Essa é a expectativa de Jó, irmãos. Mas ao invés disso, capítulo 4, verso 4 ao 8, parafraseando, Jó, Bildade, Jó, você aconselhou a muitos, e agora, na sua vez, se mostra impaciente? É o amigo. Lembra da expectativa e olha a realidade. Você se mostra impaciente? Saiba que nenhum inocente passa pelo que você está passando. Você cometeu algum pecado grave para passar por tudo isso. Com certeza, Jó. Você pecou, você fez algo grave, gravíssimo, porque ninguém passa por isso se não tiver um pecado grave. Vocês estão entendendo? O que Jó estava passando? De repente, até qual que foi a motivação do coração dos amigos e no que isso rapidamente se tornou? Aí, como eu disse, para mim, eu tenho para mim que no capítulo 26 aqui, a paciência de Jó acaba. Ele já tinha, cada um já tinha impaciência. Mas a paciência, a tolerância com os amigos dele vai embora. E Jó dá um basta porque as expectativas dele foram frustradas. Irmãos, isso é claríssimo. Aqui no capítulo 26. Eu vou ler de novo o verso 1 ao verso 4 na versão NVI. E mudei algumas coisinhas aqui só para ficar mais claro. Olha o que Jó fala. Com muita ironia e sarcasmo mesmo. Grande foi a ajuda que você deu ao desvalido. Jó, o desvalido. Que socorro você prestou ao braço frágil, já que ele se achava um braço forte, a força. Que socorro, que maravilha, que excelente vocês fizeram para comigo. Mas foi excelente o conselho que você ofereceu a quem não é sábio. Jó falando assim, porque eles chamaram Jó de burro, literalmente. E Jó, com ironia e sarcasmo, foi excelente o conselho que vocês deram àquele que não é sábio. E que grande sabedoria você revelou. Você é o oráculo. Você é aquele que tem o domínio de todas as coisas. Quem te ajudou? Não, é tão bom o que você falou, que alguém te ajudou a proferir essas palavras. Por meio de qual espírito que você falou? Vem de Deus essas coisas? Irmãos, o problema não é confiar no homem. O problema é confiar que o homem vai fazer o que só Deus pode fazer, mesmo usando homens. Esse é o nosso problema. O quanto que a gente deposita a confiança no homem. Esse é o grande problema
da expectativa criada no nosso coração como via última, esperando que homens. E aí, irmãos, eu tenho para mim que Deus trata o nosso coração e nos faz, cada vez que a gente coloca expectativa que o homem vai resolver para nós alguma coisa por ele mesmo, não resolve, a nossa expectativa se frustra e aí a gente é frustrado. Para quê? Para aprender a colocar a nossa esperança e confiança só no Senhor. E aí Jó, ele continua. E aí Jó continua fazendo o quê? Ele reafirma a grandeza de Deus. Mas de forma diferente de Bildade, nós vamos ver isso. Alguém lê para mim do versículo 5 ao versículo 13 novamente, por favor. Pode ler o 12 e o 13, irmã, por favor. Olha só. Bildade, no capítulo 25, está falando da grandeza de Deus e da pequenez do homem. Mas Bildade, ele mostra, sim, que o homem é falho, falível e decepciona, e Jó reafirma isso, mas ele não fala toda a verdade. Quando Jó começa a falar isso, a grandeza de Deus, o mesmo assunto, ele apresenta completamente e com os desdobramentos finais dessa grandeza do Senhor. Porque Bildade, o que ele faz? Ele apresenta meias verdades. Pode ser que Bildade esteja distorcendo por falta de conhecimento ou por desonestidade. Porque ele quer que aquelas provas que ele usa a respeito de Deus, elas sejam contundentes para se chegar à conclusão que ele está apresentando. Então, Jó quer trabalhar aqui para quebrar essa construção de Bildade. E nós temos que ter esse cuidado, né, irmãos? Porque a gente falar meias verdades a respeito do Senhor, isso é a quebra de um mandamento, isso é a quebra do terceiro mandamento. Então nós precisamos ter muita atenção quanto a essas coisas. Então Jó começa, e aí, se você prestar atenção, você vai ver que ele apresenta argumentos cosmológicos. Então ele fala da criação, do domínio dele, de tudo, e teológicos. Então ele vem fazendo uma construção muito contundente para chegar ao final que ele quer provar. Versículos 5 e 6, o que Jó fala? Que nada está escondido do Senhor, nem os mortos na sua atual habitação, muito menos o inferno, o Sheol, o abismo, a destruição. Então é interessante porque Jó já fala que há vida depois da morte, de alguma maneira, ainda que ele não entenda isso claramente, ele afirma isso à luz da progressão que ele tinha recebido, e ele fala que Deus domina, inclusive, sobre os ímpios, sobre o abismo, sobre o caos, sobre aqueles que negam ao Senhor. Então, o domínio de Deus está sobre todas as coisas. É o que nós falamos, que Deus é Deus até no inferno, Deus é Deus. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Tudo Deus criou com um propósito. Até o inferno foi com um propósito. É o que Jó diz aqui, está de acordo com toda a Escritura. Versículo 7. Deus se estende sobre o vazio e o aparente caos. Suspende a terra no universo. Ainda, né, irmãos, que de forma muito inicial,
Eles olhavam o universo girando, os planetas, os astros, as estrelas, e aí naquela percepção lá atrás, eles falaram assim, a Terra deve estar solta no universo também, como esses outros corpos celestes estão. E não tem corda segurando, não tem suporte, não tem absolutamente nada. Então, Jó está falando de como que Deus, ele se estende sobre esse aparente caos e domina tudo conforme a vontade dele. Versículo 8 é interessante. Ele faz com que as nuvens retenham águas. Umas retêm mais águas, umas retêm menos águas. Quem explica? Aí a gente vai querer explicar. É a pressão atmosférica, é a temperatura, piriri, pororó, mas até hoje, com os milhares de modelos matemáticos para saber por onde que as correntes vão, como que uma nuvem vem, como ela vai, falha. Quantas vezes fala assim, vai chover, não chove nada. Não vai chover, cai um pé d'água. Vai chover, aí ela fica acumulando água, acumulando água, acumulando água, acumulando água, como uma sacola, ela não rasga. Aí, de repente, Deus joga essa água de uma vez. Ao invés de ser uma água que vai fazer as plantas brotarem, fortalecer as plantações, cai uma água que destrói tudo. Quem explica isso? Quem tem o domínio sobre essas coisas? Outro dia eu vi um vídeo lá em Dubai que eles resolveram, com drones, julgar, não sei o que lá, nas nuvens para ver se chovia. Mas deu uma chuvarada que eles não estavam preparados e deu enxurrada, alagou, entrou água naqueles prédios caros, enfim. O homem querendo brincar de ser Deus e quem faz isso mesmo é o Senhor. Versículo 9. Aqui é interessante, irmãos. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a nuvem. Abre para mim o Salmo 103, 19, que você vai entender o que está escrito aí. Em algumas traduções está aí em... Abre comigo o Salmo 103, 19. Quem quiser ler, pode ler, por favor. No céu, estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Aqui as mesmas nuvens que Deus usa para encher de água, às vezes ele usa para fechar o céu. E o céu, metaforicamente, uma ilustração, é como se Deus estivesse fechando, cortinando o seu trono. E aí, Jó e outras pessoas, então, eles não poderiam ver a face do Senhor, porque Deus, ele fechou ali a cortina, estendeu ali uma nuvem, não dando acesso. Isso entendendo, como vários outros textos, que Deus estabeleceu o seu trono nos céus. O que a gente entende por isso aqui? Algumas vezes, o Senhor coloca um obstáculo entre o seu povo e ele. Que é isso, pastor? Não é isso que Deus fez aqui com Jó? Sob a percepção dele, Deus, quantas vezes Jó reclamou que Deus não o estava ouvindo, que Deus não o estava vendo? Quantas vezes? Então, essa é a percepção de Jó, que em alguns momentos nós não conseguimos ver o Senhor. Deus coloca um obstáculo, ele não nos deixa contemplá-lo tão claramente. No verso 10, Deus estabeleceu limites em tudo, limites entre a ordem e o caos, luz e trevas, limite entre a vida e a morte. O poder da vida e o poder da morte estão na mão do Senhor, é o que nós já vemos no livro de Jó várias vezes. Ele reafirma isso aqui. Versículo 11. Todo o universo depende da sustentação do Senhor. Vemos isso em Jó, vemos isso em toda a Escritura. No versículo 12, fala aqui que Deus domina o mar.
ele fende o mar, ele tem domínio sobre o mar, ele faz o que ele quiser com o mar. O mar, para o povo judeu, para o povo de Israel, para o povo hebreu, é o que, irmãos? É símbolo da ira, é símbolo de caos, é símbolo de dificuldade. Por isso que lá em Apocalipse, o que tem transparente que desce e passa pelo centro da cidade? Um rio. Mas nós aqui, é difícil a gente entender isso, porque nós estamos em Minas Gerais e mineiro gosta de uma praia, gosta de um mar. Então, quando a gente fala assim, mas como que um mar vai ser coisa ruim? Coisa ruim da perspectiva do povo hebreu. Dificuldade, ira, caos. Então, Deus domina essas coisas, tanto para agitar como para acalmar. E o Senhor abate o adversário. Aqui é interessante que o Raab aqui, que é adversário em hebraico, ele pode ser usado como monstro marinho, como o símbolo do perturbador. Então é o caos, vem um monstro e destrói tudo, derruba, ataca. E também é usada como metáfora para o Egito. Então Deus domina todas essas coisas. Deus domina o mal. Deus domina as coisas criadas. Deus domina tudo. Aí no versículo 13, é muito interessante. Pelo seu sopro aclara os céus. A sua mão fere o dragão veloz. Irmãos, eu não sei por que eles fizeram essa tradução no versículo 13, porque Jó vem falando aqui cosmologicamente, teologicamente, e depois parece que é uma metáfora meteorológica, que o tempo está fechado e Deus vai soprar e o tempo vai abrir. Só que sopro é uma palavra que nós temos bem claro para nós, que também é traduzida como espírito. E para ficar dentro do contexto aqui, para que a gente tenha harmonia no contexto de todos os versos que estão antes e da parte do versículo 13, eu entendo aqui, irmãos, que é o Espírito de Deus formando e sustentando os céus, o universo e todas as coisas. Por que é uma tarefa de Deus? Porque depois fala que a mão de Deus, então Deus, pelo seu Espírito, ele faz os céus e dá ordem em todas as coisas. E o mesmo Deus, ele faz o quê? Ele fere o dragão veloz. E esse dragão veloz aqui, do original, é a serpente. O que tem aqui, irmãos? Nós temos aqui a criação via o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus pairava. Ele estava sobre a criação, sobre as águas. Então nós vemos aqui a criação e depois vemos a mão de Deus, que aqui o fere que torce, que mata, que destrói a serpente, a antiga serpente. E nós estamos acostumados a falar que Deus pisa ou pisará a cabeça da serpente. Irmãos, Jó, com aquilo que ele tinha de conhecimento teológico, um pouquinho antes de Abraão, um pouquinho depois, a gente não sabe, a gente sabe que era ali no tempo dos patriarcas, ele está falando segundo a tradição que ele recebeu da criação, da queda e da redenção, ali ainda no começo da narrativa bíblica. O que Jó está falando? Deus, além dele ser o Todo-Poderoso, ele criou. Ele sustenta a criação. E o efeito da queda será mitigado, ele será eliminado pela redenção quando ele ferir, matar a serpente. Ainda que seja algo muito embrionário, irmãos, quando a gente vê lá, por exemplo, em Gênesis 3,15, que está falando isso. Que a semente da mulher, o filho da mulher, pisará a cabeça da serpente. Então, quando nós olhamos todas essas coisas, Jó, em tremendo sofrimento,
nós devemos fazer como ele. Nós devemos reafirmar a soberania de Deus. Tudo está no domínio, tudo está no controle do Senhor. E nós afirmamos isso, ainda que em dificuldades, ainda que com sofrimento. É o que Jó diz. Ele confessa o domínio de Deus. E que Deus, um dia, ele dará um jeito em todas as coisas, ainda que ele esteja passando por muito sofrimento e dificuldades. E não tenha um lenitivo, ele não tenha um descanso ou algum proveito dos próprios amigos que foram lá para fazer isso. E aí o versículo 14, irmãos, Jó, então, ele reafirma a nossa capacidade limitada. Irmãos, talvez, e aí talvez, então eu faço a leitura do texto para expô-la, olhando para toda a progressão, toda a revelação do Senhor, mas aí no versículo 14 ele diz que ele está falando isso, mas ele confessa que ele tem uma limitação, que ele não consegue colocar tudo que ele está colocando de forma mais clara. Isso é muito interessante. Alguém lê para mim novamente o versículo 14. Eis que isto são apenas as obras dos seus caminhos. Quão pouco é o que temos ouvido deles. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Olha só, diante de tudo que foi exposto, se há algum resquício de soberba e autoafirmação, Jó destrói no versículo 14. Porque o próprio Jó, ele faz o quê? Ele diz que tudo aquilo que ele está afirmando, que ele sabe, não passa de algo mínimo diante de tudo que Deus é. É isso que Jó está fazendo. Olha, tudo que eu falei é algo mínimo, dentro da minha limitação. As orlas dos seus caminhos. Aí aqui é outra imagem, como se fosse uma franjinha de toda a veste majestosa do Rei do Universo. Tudo que eu sei é uma beiradinha das vestes majestosas do grande eu sou. É o que ele está falando. E esse conhecimento limitado, ele é repetido em vários versos na palavra de Deus, irmãos. Abra comigo Isaías 55, verso 8 e 9. Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós poderíamos aqui, irmãos, ler sempre esse, que o nosso pensamento, a nossa capacidade, ela é muito limitada diante de tudo aquilo que Deus é. Mas, uma coisa que tem que ficar muito clara para nós, em toda a nossa observação das coisas criadas, como Jó faz, diante da observação de todos os eventos terrenos, nós estamos ouvindo, sim, do poder de Deus. Estamos ouvindo do poder de Deus. Mas Jó fala, a versão da Rivane que ela leu é um pouco, mas a Ara, que vocês estão acompanhando aí no versículo 14, é um leve sussurro. Um fraco sussurro. Algo bem fraquinho. Quase que não dá para ouvir. Mas isso é por quê, irmãos? É porque o Senhor não se revela na criação e nos eventos que acontecem na terra? É por isso que é fraco? É por isso que é um sussurro? Não, não é por isso. É porque quando nós olhamos para a criação, nós vemos o agir de Deus. Nós vemos que há um Deus, mas a criação, ela é um espelho
espelho opaco do Senhor. Nós, quando olhamos a criação, nós não conseguimos ver completamente quem é Deus. Nós temos essa limitação quando nós olhamos para as coisas criadas, mas nelas o Senhor está sussurrando que é um ser poderoso, que é um ser que domina, que é um ser que sustenta todas as coisas. Que o universo ele é tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes até a gente acha que ele é infinito, mas não é, ele é finito. Porque infinito é o Deus que o criou. Mas tudo isso nos leva a conclusões rasas de quem é Deus. É impossível olhar para essas coisas e vê-lo claramente. E aí, é maravilhoso isso aqui, irmãos. Aí Jó, ele compara um leve sussurro com o trovão do seu poder. De vez em quando tem umas tempestades aqui no Lagoa Santa com descarga elétrica, né? E aí, não só a gente assusta, os animais, etc. O pessoal estava tocando aí, deu alguma coisa aí, deu um... O pessoal já assusta, né? Às vezes eu bato o pé no tablado, as pessoas assustam. Imagina um leve sussurro com um trovão do poder de Deus. Vocês estão entendendo? Algo que pode ser percebido pela criação e algo que volta para Deus de outra forma, com outro entendimento. Então, o que é o sussurro? Sussurro é a criação, as coisas criadas. Nós olhamos e vemos Deus, vemos o agir de Deus, vemos que Deus está trabalhando, vemos toda a testemunha toda a criatura dando testemunho de Deus. Ao ler aqui que o mar fende, irmãos, eu lembrei de um acidente com uma plataforma de petróleo na Noruega, que o pessoal ficou sem saber por que uma plataforma de petróleo na Noruega, ela entrou em colapso. Fendeu o chão em águas profundas e a plataforma entrou em colapso. Alguns anos atrás isso aconteceu. Então, ele fende o mar, ele abre o mar, ele faz vir a tempestade, ou o Senhor Jesus, com uma palavra, acalma-te, e tudo para. Então, quando nós olhamos para esse testemunho dessas coisas criadas, a parte do Senhor, a parte da revelação especial, é um sussurro. Mas estão dando testemunho do Senhor, mas a partir dessa criação a gente não consegue discernir de muitas coisas. Mas então o que é o trovão do poder de Deus? É quando Deus fala. É a palavra de Deus. É a palavra encarnada. Aí é o trovão de Deus, que é totalmente distinto uma revelação da outra revelação. É o Logos, é o Verbo de Deus que se fez carne e anunciou e todos ouviram. Se a criação, irmãos, é o sussurro, Cristo é o trovão do poder de Deus. É Ele que nós precisamos ver, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? O trovão do poder de Deus é Cristo. E quem entenderá as coisas de Cristo? Alguém lê para mim em 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor por volta de nós, porém, temos a mente de Cristo. A progressão da revelação é algo maravilhoso, irmãos. Deus vem se mostrando, e Jó lá atrás, ele já tinha esse entendimento, e hoje, olha o entendimento que a gente pode ter, é lógico, através do Espírito, lendo a palavra, contemplando a Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. A primeira parte desse versículo, ele pode tender, nós podemos tender a ter um entendimento errado dele e ficar desesperados. Como Jó e os amigos aqui conversando sobre essas coisas, e a gente
fala assim: Deus é tão grande que é impossível nós conhecê-lo. É impossível a nós conhecê-lo. Aí nós escutamos Paulo falando assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Aí a gente olha para nós assim: já era. Eu não posso entender o Senhor, eu não posso entender as coisas do Senhor, mas Paulo continua: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós somos regenerados. Nós não entendemos somente mais as coisas naturais. Nós entendemos as coisas espirituais pela ação do poder de Deus, pelo Espírito Santo aplicado a nós. Então, somente em Jesus, nós passamos a conhecer a Deus verdadeiramente. Esse conhecimento que Jó ansiava, esse conhecimento que talvez os amigos do Jó desejavam ter, ele só pode ser recebido através de Cristo. E é claro que Cristo, ele é o Logos, irmãos, desde Gênesis 1:1. A palavra sendo revelada. Mas quando Cristo vem nessa terra, aí é diferente. É a porção que nós recebemos na progressão da Escritura, na progressão da revelação de Deus. Alguém abra para mim João 1:18, outra pessoa abre João 12:44 e 45. Alguém leia para mim primeiro João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus, senão quem? Jesus. E a quem Cristo quis o revelar. João 12:44 e 45. Evangelho de João 12:44 e 45. Jesus clamou de fome: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, a mim vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na terra. Quem me vê, vê a Deus. Quem vê a mim, vê o Deus de toda a glória. É o que ele falou para Filipe. É o que ele fala a nós. Quem não conhece Jesus, irmãos, não conhece a Deus. Simples assim. As pessoas podem dizer: vai com Deus, vou orar a Deus. Quem não conhece a Cristo, não conhece a Deus. E o máximo que se pode conhecer de Deus nessa terra se alcança conhecendo a Cristo e caminhando com Cristo. Não tem outra forma, irmãos. Concluindo, caminhando aqui para a gente fechar, algumas coisas para a gente aplicar no nosso coração. Deus pode sim usar homens para consolar, encorajar e curar almas feridas, como era o caso de Jó. Mas o trabalho final, irmãos, sempre é do Espírito Santo. Qual que foi o nosso problema como igreja? Por causa da limitação dos homens e por causa com a decepção de homens, o que a igreja fez? Parou de aconselhar, parou de encorajar. A igreja, como está escrito em Provérbios, o ferro afia o ferro. A igreja precisa ser uma comunidade viva de pessoas orientando pessoas a viver nessa terra pela fé, confiando e descansando no Senhor. E o que a igreja faz? Nós muitas vezes achamos que as pessoas não são dignas de dar pitaco na nossa vida. E muitas vezes a gente não quer se desgastar gastando tempo, orientando, discipulando outros. Irmãos, isso não é tarefa só do pastor. Irmãos, isso não é tarefa só dos oficiais. É lógico, é claro, é óbvio e evidente que o chamado do pastor e dos oficiais, principalmente presbíteros, é muito mais específico nesse quesito. Mas Efésios deixa muito claro que a igreja ajusta a igreja. Aí o que nós fizemos?
essa tarefa muito pesada, é muito difícil, e aí nós terceirizamos o trabalho com as almas para os terapeutas e psicoterapeutas profissionais. Ou então, no máximo que a gente faz muitas vezes, é ir lá pegar as ferramentas materialistas, seculares, para usar dentro da igreja. Não é assim, irmãos. Nós somos limitados, sim. A gente decepciona pessoas, sim. Mas a igreja cresce com a igreja. Esse é um chamado da igreja, apesar de nós. E nós entramos nessa labuta, nesse trabalho, entendendo que nós somos limitados e falíveis. Mas também nós vamos saber que o Espírito Santo, esse sim, nunca nos decepciona. Irmãos, eu já decepcionei várias pessoas dentro dessa de fé. Se eu não te decepcionei ainda, o risco é grande. Quanto mais tempo, o risco aumenta de você ser decepcionado por mim. Mas fique firme. O Senhor, o Espírito Santo, nunca haverá de te decepcionar. Se o homem falha comigo, e tem muita gente que falha comigo também, irmãos, eu continuo firme no Senhor, porque é para isso que nós somos chamados. Outra coisa que nós vemos em Jó. Jó adorou a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Jó não blasfemou contra o Senhor. Jó não murmurou contra o Senhor. Jó, muitas vezes, reclamou do sofrimento extremo. Reclamou. Jó, muitas vezes, reclamou porque ele achava que ele estava sofrendo injustamente. Mas, independente disso, nós vemos Jó adorando a Deus, exaltando a Deus, e vemos Jó confiando e reafirmando a sua esperança da justiça de Deus e redenção final. Nós vemos isso em Jó, irmãos, o tempo inteiro. Eu sei que o meu Redentor vive e breve virá me buscar. Irmãos, ainda que ele não tivesse o Evangelho, ele tinha o Espírito Santo e já vivia pela fé. Nós precisamos ser assim, adorar a Deus, esperar no Senhor, descansar no Senhor. Mesmo nos momentos de maior dificuldade, precisamos nos render aos pés do nosso Senhor. E aqui, irmãos, finalmente, na parte final, nós vemos que Deus transcende. Deus vai muito além do nosso entendimento. Ainda que crentes, com o Espírito Santo, com a Bíblia todas nas mãos, com todo o testemunho do Evangelho de milagres, de ressurreição, irmãos, nós temos que entender que nesse quesito nós somos muito mais privilegiados do que Jó. Sim ou não? Muito! Mas ainda assim, o nosso entendimento é limitado. E aí, irmãos, qual que é o nosso maior desafio? Qual que é o nosso maior desafio enquanto crentes? Ainda que com entendimento limitado, ainda que muitas coisas nós não entendamos, nós somos chamados a confiar no Senhor. Muitas coisas nas nossas vidas nós simplesmente não entendemos, nós não conseguimos explicar. Irmãos, o Senhor não nos chama a entender. É bom entender? É bom entender. Mas aquilo que a gente não entende, o que a gente faz? Confia e descansa. Isso aqui não é um chamado para a gente ser preguiçoso e não buscar mais crescer na graça e conhecimento de Jesus. Nada disso, irmãos. Nós vamos construindo a nossa fé, ela vai aumentando à medida que a gente vai caminhando com Jesus, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, nos relacionando com o Senhor, orando mais, meditando mais, lendo mais a Bíblia, lendo mais coisas concernentes ao Senhor. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos caminhando isso, irmãos. Mas nós precisamos também lutar para, enquanto nós não temos esse conhecimento, para que nós nunca deixemos de adorar e confiar
no nosso bendito Salvador. Porque aqui, irmãos, nós ainda vemos como espelho, mas breve nós veremos o Senhor face a face. Nós o veremos como Ele é. Irmãos, e não pode ter nada nesse mundo mais consolador do que isso. Que, apesar de nós, apesar de tudo e de todos, breve nós veremos o Senhor como Ele é. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Santo Deus, visita o nosso coração. Muitas vezes nós ficamos frustrados e decepcionados com homens e mulheres, Senhor, que nós tínhamos em autoestima. Ó Deus, sabemos que o Senhor faz isso para que, na verdade, ídolos do nosso coração sejam desconstruídos. Nos ajuda a confiar no Senhor e entender que o Senhor usa instrumentos, nos usa apesar de nós. Que possamos reconhecer a Tua grandeza, o Teu poder sobre a vida e sobre a morte, Senhor. Entender que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. E todas as coisas um dia terão fim, terão explicação. E haverá nova terra, um novo tempo. Nós com um novo corpo, incorruptível. Ó Deus, sem a possibilidade de pecar, sem a possibilidade de sofrer, de chorar. Oh, Deus, visita a tua igreja, Pai. Desperta a tua igreja, Senhor. Ter bênçãos materiais nesse mundo é muito bom, Senhor. Ter bons amigos nessa terra é muito bom, Senhor. Ter pessoas que nos entendem, que cuidam de nós, Senhor, é muito bom. É muito bom. Mas muito melhor é ter o Senhor. Não nos deixe, Senhor, negligenciar a possibilidade que nós temos de crescer na graça, no conhecimento e conhecer o Senhor cada vez mais, ó Pai. E que nós possamos descansar em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor veio a essa terra com muito mais poder do que um trovão, ó Pai, com muito mais energia do que um trovão. E fez a diferença, e marcou o tempo. E nós aguardamos, Senhor, a volta do Senhor. Aí sim, Pai, um trovão cortando os céus, e nós cantando, ora, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. E então a nossa salvação será consumada. E ficará para trás, Senhor, toda dor, todo sofrimento, toda incerteza, toda frustração, Senhor. Toda decepção. Ó Deus, nos ajuda a crer que o Senhor é um Deus que cuida de nós e nunca nos decepciona, para a glória do Teu santo e bendito nome. E o povo de Deus que crê diz amém.